apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Graça e paz, abençoados. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela vida de todo mundo que está me ouvindo agora. Eu quero declarar a graça de Deus sobre a sua vida. Amém, ovelha? Você que me ouve agora pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook. Graça e paz a todos vocês. Abençoados, coloque a mão sobre a tua Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, é o fundamento que nós temos para vivermos. E nós vamos orar para que Deus revele esta palavra para você nesta noite. Amém? Senhor, graças te damos, Pai. Em tudo te louvamos, Senhor. E sabemos que há milhares de anjos que vieram para ministrar em nosso favor nesta noite. Cumpra, Senhor, a tua palavra, a tua vontade, mais uma vez. Assim eu declaro, anjos de Deus ministrando em nosso favor. Anjos de Deus ministrando em seu favor, que está me ouvindo agora. Amém, ovelhas? Então vamos à ministração desta noite? Amém? A ministração desta noite nós vamos começar em Efésios 4. Para a glória de Deus, Efésios 4, versículo 14. Qual o tema desta ministração? Abençoado, o tema desta ministração será maturidade versus imaturidade. Maturidade versus imaturidade. Um crente maduro e um crente imaturo. Um crente que sabe discernir bem as coisas e um crente que não sabe discernir muito bem as coisas ainda. Então, nós vamos aqui, abençoado, desfrutar um pouquinho deste conhecimento. Amém, ovelhas? Então, aqui em Efésios 4, versículo 14, nós vamos começar a falar a respeito do crente imaturo. Primeiro, vamos falar do crente imaturo. Será que você é um crente imaturo? Não sei. Não sei, abençoado, se você é um crente imaturo, mas ao longo da ministração você vai saber se você é um crente maturo, que tem a plena consciência das coisas, se sabe reconhecer a Deus em todas as coisas, ou se você é um crente imaturo. Amém? Vamos lá, aqui em Efésios 4, versículo 14, nós já estamos falando a respeito do crente imaturo, da imaturidade, que é um crente criança. Amém? Um crente criança. Paulo está dizendo assim, olha, Efésios 4, versículo 14. Para que não sejais mais meninos inconstantes, levados ao redor por vento de doutrinas, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Então, um crente imaturo, um crente criança, ele é levado por outros ventos de doutrinas. Um crente imaturo, ele não se firma, ele não está alicerçado. Por mais que você coloque a doutrina nele, ele sempre está indo atrás de buscar alguma coisa, sempre ouvindo alguns falsos homens, algumas pessoas que por engano querem induzir o homem ao erro. Não diria nem às vezes o engano. Talvez a pessoa, ela tenha os seus próprios pensamentos. Sabe aquele achômetro? Ah, não, eu acho que tem que ser assim. E às vezes você, abençoado, uma criança ainda em graça, imaturo, não tem a plena convicção das 14 cartas de Paulo. Então, eu vim aqui te ensinar e vim aqui te mostrar a diferença de um crente criança e de um crente adulto. O crente criança, ele é imaturo. Paulo está dizendo aqui, olha, para que não sejamos mais inconstantes, mais como meninos. Os meninos são inconstantes. Amém? Meninos, crianças na fé, meninos são inconstantes. Quando os adultos são crentes constantes. Amém, abençoado? Você que está me ouvindo aí, abençoada minha amiga Cláudia. Glória a Deus pela sua vida. Cláudia, lá em Portugal.
eu declaro saúde, paz e prosperidade sobre a tua vida, abençoada Cláudia. E todos os demais que estão me ouvindo aqui agora, direto pelo meu Facebook, Giza e muitos outros que estão me assistindo agora, graça e paz, abençoado. Receba pela fé milhares de ministrações de anjos sobre a tua vida. Então, o crente imaturo, o crente criança, ele é levado, Nair, por qualquer vento de doutrina, por qualquer coisa, ele já para de congregar, ele já para de confessar, ele já para de orar, ele é um inconstante. Ele não consegue ser um crente constante. O crente imaturo, o crente criança abençoado, o crente criança. E vamos saber mais um pouquinho a respeito desses crentes crianças que Paulo está dizendo aqui. O verso, eu li para vocês Efésios 4, quem está chegando agora na ministração, Efésios 4, 14, e vamos ler também 1 Coríntios, volte em suas páginas da Bíblia um pouquinho. 1 Coríntios 14, versículo 20, aqui. 1 Coríntios 14, versículo 20. O que Paulo continua falando a respeito desses crentes inconstantes, desses crentes ainda que não são adultos, são crianças na fé, são imaturos. Qualquer ventinho, ele para. Qualquer probleminha, ele desiste. Qualquer situação, ele para, abençoado. Ele não quer mais congregar. Se o anjo, Nair, não ministrar na vida dele no momento que ele quer, ele já começa a falar, a blasfemar contra Deus. E a vida não é assim, abençoado. A vida do crente adulto é uma vida de perseverança. Nós vamos já ver a sua vida, porque eu creio pela fé que você é um crente perseverante, que você é um crente constante, que você é um crente que ora. Mas o crente imaturo, o crente criança, ele chora por qualquer coisa. Ele não aguenta a situação. Ele não aguenta, abençoado. Ele desiste no meio do caminho. Ele quer chupeta, ele quer que você passe a chupeta no açúcar, ele quer que você adula ele. Esse é o crente criança. Parece, irmão Cido, que nunca cresce. Nunca cresce. Está com 50 anos, 60 anos, está aí com 38 anos, 40 anos, 25 anos, está há 15, 10 anos em graça, né? E nunca cresce. Poxa, abençoado. Você tem que deixar de ser criança e prosseguir. Você tem que deixar de ser criança e se tornar adulto. Adulto na idade e adulto também espiritualmente para poder suportar as coisas que vêm. Então, Paulo está falando sobre ainda os crentes que são crianças, imaturos. 1 Coríntios, aqui ó, 14, versículo 20. Paulo disse assim, irmãos, olha como ele fala, irmãos, não sejais meninos, irmãos. Amém, abençoados. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Esse tem que ser um crente maduro, um crente que entende o propósito de Deus, um crente abençoado, que quando acontece alguma coisa ele vai orar. Ele não espera chegar domingo para orar. Aconteceu algum probleminha na sua vida, você vai orar. O crente adulto, o crente criança, ele vai murmurar, ele vai achar ruim, ele vai chorar, ele vai reclamar. Porque ele é um crente imaturo, ele é um crente criança, ele é um crente bebê. Ele é um crente abençoado que, em vez dele prosseguir, ele fica parado, achando que o pastor ou a pastora ou algum irmão vai fazer algo por ele. Abençoado. Você que ainda é um crente imaturo, você que é um crente menino, eu vou te dizer algo. Para que você cresça no conhecimento, para que você perceba que tem anjos em seu favor, para que você perceba que todas as coisas estão colaborando para o seu bem. Pare de reclamar, pare de chorar, pare de achar ruim. Vai orar, abençoado, vai falar com os teus anjos, vai crescer, meninos. Vão crescer, meninos. Vamos ser participantes da glória de Deus. Parem de ficar chorando, parem de ficar achando ruim. Então Paulo está dizendo assim, irmãos, para nós mudarmos um pouco o versículo aqui, porque abençoado, o Senhor quer que você prossiga, o Senhor quer que você cresça, porque, na verdade,
o lema ou o tema das ministrações que nós sempre ouvimos aqui é que nós venhamos crescer e prosseguir, Nair. Nós não podemos só crescer. Você cresceu? Tô, pastor, eu tô forte, cresci, sou um adulto. Você não tem que ficar parado, você tem que prosseguir. Amém, abençoado? Você tem que avançar, abençoado. Você tem que crescer. Você tem que, como eu disse domingo, você tem dons. Você precisa colocar para fora os dons de Deus que está dentro de você. Para que haja a união, para que haja o ajuste, o perfeito ajuste do corpo de Cristo. E isso você faz parte. Você tem que deixar de ser menino e se tornar adulto, para que Deus confie em você uma obra, para que Deus confie nas suas mãos algo para você fazer para Deus. Então, mudando um pouco de assunto aqui, que eu vou já mudar de versículo, Paulo disse a você, menino, a você que ainda é criança. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia. E adultos no entendimento. Agora, mudando um pouquinho, vamos ver o que o apóstolo Paulo também continua dizendo lá em Hebreus sobre os meninos. Amém? Daqui a pouco eu vou estar falando com os adultos. Eu estou falando agora sobre os meninos. Os meninos que eles não conseguem ser pessoas firmes, pessoas constantes, pessoas de oração, pessoas que confessam, pessoas que conseguem ficar firme, mesmo que aconteça um vendaval na vida dele, ele fala assim, olha, todas as coisas colaboram para o meu bem. Agora, o crente maturo, o crente criança, nada está bom para ele, abençoado. Se está frio, ele reclama do tempo frio. Se está calor, ele reclama do tempo que está calor. Se Deus dá uma bênção para ele, X, ele reclama que ele queria Y. O crente criança, ele não consegue perceber que até o mal provém para o bem. O crente criança. Agora o crente adulto, Nair, ele consegue ter esse discernimento que o mal colabora para o bem. Amém? Você já conseguiu discernir isso, abençoado? Se você já conseguiu perceber que o mal colabora para o seu bem, parabéns, abençoado. Sinal que você já se tornou um crente adulto. Um crente que consegue dizer, olha, Senhor, ainda que eu não entenda, mas eu recebo, Senhor, que todas as coisas colaboram para o meu bem. Eu recebo, Senhor, que todas as coisas estão sendo ao meu favor. Até mesmo o mal, como Jó reconheceu que o mal colaborou para o bem dele. Amém, ovelhas? Então, aqui em Hebreus 13, abram suas Bíblias aí, eu ainda estou falando um pouco sobre os crentes crianças. E Paulo falando aqui em Hebreus sobre esses crentes crianças, crentes que ainda precisam de mamadeira, crente que ainda precisa de chupeta, senão ele não dorme. Tem crente assim. A única criança que eu vejo aqui na igreja que precisa de chupeta é o Miguel. Miguel ainda precisa de chupeta para dormir. Mas vocês, será que vocês precisam de chupeta, abençoado? Diga eu não, pastora. Precisa de chupeta, Davis? Não, abençoado. Precisa, irmão Cido? Nós não precisamos de chupeta, abençoado. Nós não precisamos, porque nós temos a palavra, que é a convicção para nós. Nós temos a palavra do Senhor. Deixa eu tirar aqui. Essa palavra aqui é que traz para nós um conforto em Cristo. Essa palavra é que traz para nós a confissão do que nós temos. O Miguel não, o Miguel é um bebezinho ainda. O Miguel é uma criança, de fato, de verdade. Miguel precisa de chupete e de mamadeira. Mas nós, os adultos, não precisamos disso. Deixe, abençoados, os costumes de criança. Prossiga para a perfeição. Paulo está dizendo aqui em Hebreus 13, abriu aí na sua Bíblia? Hebreus 13, versículo 9, Paulo disse, não vos deixeis envolver, olha o que Paulo vai falar, dando aqui um puxão de orelha em você, criança. Paulo dizendo, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Bom é que o coração se fortifique com a graça e não com alimentos que não trouxeram proveito nenhum aos que com eles se preocuparam. Está entendendo, criança?
Você está entendendo? Paulo está dizendo para você não se envolver com doutrinas várias e estranhas. Crianças têm esses hábitos ainda. Criança, ele ouve o apóstolo Marcos Gomes, aí ele vai em um outro lugar e começa a querer saber a respeito do que foi ministrado. A criança, ela não consegue, abençoado, ficar quieto. A criança, ela sempre está especulando, a criança sempre está perguntando, ela não consegue ficar firme no fundamento que há em Cristo. A criança, abençoado, se ela ouve alguma coisa que ela não aceita, está escrito, mas ela não aceita, ela já fica choraminguenta, ela já fica chateada, magoada. Ah, será que é assim mesmo? Será que isso é para mim? Abençoado, está escrito. E tudo que está escrito, nós temos que tomar posse para nós. E se você ainda é criança, receba essa palavra e se converta hoje de criança para adulto. Porque Paulo está dizendo, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Você já recebeu a graça de Deus em Cristo na sua vida? Então, abençoado, não se envolva com outras doutrinas. Não seja criança para ir lá buscar na lei de Moisés algo que possa fazer bem a você. Nós já estamos em graça, nós já estamos numa nova aliança. Você não precisa mais de viver das obras da lei. Você precisa da graça de Deus em Cristo. Deixa os rudimentos, abençoado. Deixa o jejum, deixa de fazer obras carnais, deixa de subir no monte. Deixa de ficar comendo e bebendo, abençoado, uma vez ao mês. Seja adulto, abençoado. O adulto, ele recebe tudo por fé. O adulto, ele recebe por fé. Ele crê por fé, Nair. Ele crê que está escrito e ele toma posse e recebe e vive. Ele não fica atrás de orações para que aquilo seja complementado na sua vida. Ele mesmo confessa a hora e vive em paz. Mas a criança, ela sempre quer um argumento, abençoado. E Paulo está dizendo para você nesta noite, não vos deixeis envolver. Se ele está dizendo, é porque alguém se envolve. Posso ouvir um amém? Olha, abençoado, você que está me ouvindo agora. Se eu estou dizendo e lendo isso agora, é porque alguém está se envolvendo com outras doutrinas estranhas. Está em graça, mas está com o pé na lei ainda. Está em graça, mas ainda tem saudade de Moisés. Ai, pastor, eu gostava tanto de um jejum. Eu gostava tanto, pastor, de tomar um suco. Um pompuma. É isso? Você tem vontade, você tem ainda desejo? É criança. A criança, ela não consegue perceber que ela já está numa nova aliança, vivendo em graça, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que ela não precisa mais dessas coisas que tem que ser feita pelas mãos de homens. Abençoado, tudo é por fé. Criança, acorda, tira essa chupeta. Para de chupar chupeta. Para de ficar pedindo mamadeira para sua mãe de noite. Você já é um adulto. Olha para você. Olha para você, abençoado. Olha que você já é um adulto. Você não é mais uma criança que está sendo levada por ventos de doutrinas. Você já é um adulto. Você já cresceu, abençoado. Cresça em graça. Receba a plenitude da graça em sua vida. Deixe, abençoado, esses afazeres carnais. Para com essas coisas. Você é um imaturo, você é uma criança. E nós não queremos dizer que há crianças no nosso meio. Amém, irmã Flora? Nós temos que ser adultos abençoados. Porque nós já somos adultos. Se tem alguma criança em nosso meio, se tem alguma criança me ouvindo agora, abençoado, deixe de ser criança. Vamos continuar lendo o que o Paulo está dizendo aqui, olha, para que você se fortifique na graça que há em Cristo. Falando mais um pouquinho sobre essas crianças, volta um pouquinho sua Bíblia aqui, ó, suas folhas, em Hebreus 5. Para nós pararmos agora de falar sobre as crianças e nós vamos começar a falar dos adultos. Mais um versículo sobre as crianças, sobre os imaturos, porque a mensagem de hoje tem por tema maturidade versus imaturidade. Quem são os imaturos? As crianças. As crianças, abençoadas, que são inconstantes, que não são firmes. Elas não são constantes, elas são inconstantes. As crianças recebem aqui o alimento sólido, mas ele quer ir lá tomar um pouquinho de leite.
ele ainda precisa de leite. É brincadeira, né, abençoado? Uma feijoada que você come aqui pelando, né? Às vezes sai do forno na hora. Você come pelando, desce gás, assim, queimando a sua garganta, essa feijoada sólida, forte, que o apóstolo Marcos dá aqui nesse ministério, que alguns pastores, que alguns bispa, um monte, N pastores por aí, dando a você feijoada, dando a você uma carne seca, um jabá forte, e você ainda querendo leite, abençoado, você querendo tomar chá. Ai, abençoado, para com esses costumes, abençoado. Deixa de ser criança. Vamos ler aqui Hebreus 5, versículo 12. Olha o que Paulo diz aqui em Hebreus 5, versículo 12 até o 14. Com efeito, isso para as crianças, hein? Eu estou falando ainda das crianças. Paulo está dizendo aqui, ó, eu vou bem pertinho de você aí, para ver se você entende. Olha, Hebreus 5, versículo 12. Paulo disse assim, olha. Com efeito, devendo já ser mestres. Quem? As crianças. As crianças. Porque os adultos já são. Amém, adultos? Amém, adulto? Você que está me ouvindo, você que está me ouvindo agora pela internet, você que está me ouvindo agora pelo Facebook, você já tem que ser um mestre. Deixe de tomar leite. Deixe de ficar bebendo leitinho todos os dias. Abençoado, você já é um adulto. Você tem que se alimentar com coisas fortes, alimento sólido. Alimento sólido. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido. O que quer dizer isso, abençoado? Alguns 10 anos em graça, outros 5, outros 20. Já não é para ser um adulto, ovelha? Já não é para ser um adulto? Mas não. Ainda está lá com as coisinhas de criança, querendo brincar de carrinho, de boneca, ficar chupando chupeta, mamando na madeira, tomando leitinho, tomando chuquinha antes de dormir. Antes de dormir, vai lá ter um pouquinho com Moisés, vai lá procurar, estou com saudade de Moisés, vai lá querer fazer uma oração do Pai Nosso. Abençoado, isso não são coisas de adulto, isso são coisas de criança. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui para você, que ainda é criança, que você tem que se tornar adulto, para que você se torne um mestre pelo seu tempo decorrido. E vou te dizer mais, no tempo que nós estamos vivendo hoje em graça, preste atenção, os ministérios em graça não precisam de crianças. Amém? Os ministérios em graça precisam de adultos. Porque uma hora o seu pastor pode viajar e ele vai ter um adulto, um mestre, ensinando aos outros. Agora imagina ele deixar a igreja na mão de crianças. Quando ele voltar, abençoado, está uma bagunça. Um está brincando de casinha, outro está ali comendo um pãozinho, eles já trazem de casa um pão, um suco, já começam a brincar dentro da igreja. Entendeu, abençoado? Começa a brincar dentro da igreja. Vamos ser adultos no entendimento. Amém, ovelha? Você que está me ouvindo agora, você que está me assistindo, Paulo disse, com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais, olha o que ele está dizendo, ainda necessitais do que vos torne a ensinar os princípios elementares da doutrina, oráculos, né, de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. A criança é assim, abençoado. A criança, ela precisa de leite. Essa criança é um crente imaturo, é um crente inconstante, é um crente que não é firme, não é constante quanto às coisas de Deus. E você precisa deixar de ser criança e se tornar um adulto. Porque somente um adulto pode ser um mestre. Amém? Criança não é mestre. Criança é criança. Você já viu criança sendo mestre? Só Jesus aos 12 anos. Não é isso? Mas agora em graça, você não tem mais, abençoado, que ficar se baseando em Jesus de Nazaré.
Você tem que deixar as coisas de criança e se tornar um adulto e anunciar a graça de Deus em Cristo. Falar da graça de Deus, falar das coisas que são concernentes a Cristo e não mais a Moisés, como algumas crianças fazem. E para terminarmos aqui, Paulo disse assim, olha, ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Tá vendo? Criança, ele é assim, imaturo, ele precisa de leite. Mas abençoado, nós que já estamos em graça, há quanto tempo? Eu tenho uma abençoada no nosso grupo MGA Brasil, ela chama Vânia. Ela falou hoje, abençoado, que ela ouve 8 ministrações por dia. Vai se tornar um adulto rapidinho. Vai se tornar uma mestre rapidinho, abençoado. Ela chama Vânia. Ela ouve 8 ministrações do apóstolo por dia. E ela não mora aqui não, abençoado. Eu acho que é Ceará. Ela mora para aqueles lados bem longe. Bahia, Ceará, Fortaleza. Eu não sei. Ela mora longe, abençoado. Muito longe. Mas Vânia, glória a Deus pela sua vida. Continue nesse caminho, abençoado. Porque você está deixando de ser criança e se tornando uma crente adulta. Uma crente madura, uma crente convicta, uma crente que sabe abençoar das convicções espirituais da palavra de Deus. Então, glória a Deus pela sua vida. E glória a Deus por todos que estão ali no grupo, crescendo em graça. Tem pastores, tem profetas ali tem apóstolos, ali tem vários tipos de pessoas naquele grupo. Glória a Deus por estarmos crescendo em graça. E terminando aqui, Paulo disse, mas o alimento sólido, ele disse aqui, olha no verso 13, que todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Mas, virando a moeda, Paulo disse, mas o alimento sólido que o MGA, que nós os pastores em graça, te ensina, mas o alimento sólido que é a graça de Deus em Cristo, que é a graça e o apostolado, abençoado, é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades experimentadas para discernir tanto o bem como o mal. Amém? Adultos? Amém? Então você está recebendo alimento sólido. Aqui no MGA, você recebe alimento sólido. Aí no Reconciliados com Cristo, alimento sólido. Lá no Rio de Janeiro, com o apóstolo Geraldo, alimento sólido. Com o pastor Abel, alimento sólido. Pastor Eronilson, alimento sólido. Todos os pastores em graça, bispos, apóstolos, estão dando a vocês alimento sólido. Por quê? Porque vocês não são mais crianças. Vocês deixaram a fase de criança e se tornaram adultos, devido tempo, abençoado. Devido tempo. Amém? E agora vamos falar então sobre vocês. Posso ouvir um amém? Sobre os adultos. Amém, abençoado? Vou falar agora sobre você, abençoado, que são os maduros, que são aqueles que têm a maturidade, sobre aqueles que são adultos, prontos, já estão experimentados na palavra da graça, já estão prontos para anunciar a graça e o apostolado, não são mais como crianças levados por vento de doutrinas, são pessoas firmes e fortes, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, pode vir o que for que tiver de vir na vida dele, Deus pode tirar algo da vida dele, que ele vai falar, Senhor, em tudo te dou graças. O crente adulto, ele reconhece a Deus em todas as coisas, até numa enfermidade que vem sobre ele. Ele fala, Senhor, é para que eu te glorifique, Senhor. É para que eu ore mais, é para que eu te busque mais, é para que eu congregue mais. Eu creio, Senhor, que todas as coisas colaboram para o meu bem, até o dia mau, até o dia ruim, abençoado. No momento você não entende, é claro, porque nós somos humanos, temos sentimentos. Mas depois você consegue ter o discernimento e o conhecimento por que Deus permitiu algo acontecer na sua vida para o mal. Amém? Vamos lá então, abençoados, falar agora um pouquinho com os crentes maduros, de maturidades, os adultos. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios. Vamos ver agora onde estão os crentes
que são maduros, homens e mulheres de Deus, aptos para ensinar a palavra de Deus, aptos para discernir entre o bem e o mal, aptos para dizer: em tudo, Senhor, eu te dou graças. Amém, crentes maduros? O crente maduro é assim, ele não chora, abençoado, ele vai orar, ele vai confessar a palavra, ele vai chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Ele vai declarar, ele vai orar, ele vai, abençoado, declarar sobre a própria vida dele. Ele não vai esperar no dia do culto, ele mesmo já vai se tornando ali um crente de oração, de confissão. Amém, amém, adultos? Então, 1 Coríntios 15, versículo 58. Olha aqui, abençoado. 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, esses são os crentes maduros. Esses são os crentes que são constantes, que são firmes na obra do Senhor. São aqueles crentes que já estão prontos para ajudar os seus pastores. São os crentes que já estão aptos para sair na rua evangelizando. São os crentes que já estão prontos para serem mestres desta palavra, abençoado. Porque não só nós temos que pregar a palavra de Deus, mas você que está agora me ouvindo, você que está me ouvindo agora, abençoado, você já está pronto para falar da palavra de Deus, para levar a graça e o apostolado às ovelhas que estão precisando, para levar a graça e o apostolado às crianças. Para tirar das crianças o leite e dar a eles um alimento sólido. Posso ouvir um amém? Você é um adulto abençoado. Já chegou a hora. Agora é essa. A hora é agora, abençoado. A hora é agora de nós levarmos a graça de Deus ao mundo. Agora é a hora nossa. É a nossa vez de nós anunciarmos a graça e o apostolado. Amém? Então, como eu estou dizendo, ovelhas, você que já é um adulto, você já está pronto para ajudar o seu pastor. Está escrito aqui, olha. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O crente adulto, ele já tem esse discernimento, Nair. Ele não fica esperando em homens. Posso ouvir um amém, ovelhas? Você que está me ouvindo, abençoado, preste atenção no que eu vou te falar agora. Tudo que você fizer, fazei para o Senhor. Não espera do seu pastor, não espera do apóstolo, não espera da bispa, não espere de homens reconhecimento. Espera de Deus. O Senhor é quem vai poder te dar todas as coisas. É o Senhor quem vai te dar o galardão do que você faz para os homens. Então não espere, abençoado, galardão de homens. Nós não temos como te dar galardões. Não está em nossas mãos. E nem podemos, porque toda a glória e toda a honra, Reinaldo, é para o Senhor. Se eu começar a dar honras aqui, se eu começar a dar algo para vocês, em troca do que vocês estão fazendo para Deus, então vocês não estão fazendo mais para o Senhor. Vocês estão fazendo para receber honras de nós. É claro que todas as vezes nós agradecemos. Obrigado, abençoado, por isso, por aquilo outro que você tem feito. Glória a Deus pela sua vida. É o que nós falamos por você. Ajudar o ministério, seja aqui, seja no Rio, seja no Rio Grande do Sul, seja onde estiver alguém falando da palavra do Senhor. Mas tudo quanto você for fazer, abençoado, faça primeiramente a Deus, que Deus vai te recompensar. Amém? Então, terminando aqui, vamos para um outro versículo. Você entendeu? Senão eu leio mais uma vez. Você entendeu, abençoado? Que está escrito: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Crianças não são firmes. Crianças são inconstantes. Amém? Mas nós somos firmes. Amém, adultos? Amém? Agora, vamos lá em Filipenses. Quer ver o que Paulo está dizendo mais um pouquinho sobre nós adultos? Sabe por quê, abençoado? Deixa eu te falar uma coisa. O adulto, ele consegue discernir que a obra do Senhor na terra não é fácil. O adulto. A criança,
ele pensa assim, eu cheguei agora em graça, já cresci um pouquinho, ninguém vai poder me perseguir. Eu estou falando da palavra de Deus, estou falando da graça, estou dizendo que não há mais batismo, não há mais santa ceia, não há diabo, não há pecado. Só que, abençoado, você vai ser perseguido sim. Por quê? As pessoas, elas não estão prontas para ouvir a verdade. Amém? Nair, as pessoas não estão prontas para ouvir a verdade. E quando você chega com a verdade, elas vão te perseguir. Não tem jeito. Jesus foi perseguido. E nós também seremos abençoados. Quando você falar para alguém a verdade, algumas crianças ainda vão te perseguir. Vão falar, como assim eu não tenho mais que batizar? Como assim eu não tenho mais que tomar santa ceia? Como assim o diabo não mais existe? Aí você vai mostrar para ela Hebreus 2,14, que Jesus, pela sua morte, aniquilou o diabo. Aí ela começa a questionar, por quê? A criança, ela anda por vista. Ela vê um mal acontecendo e ela retribui a quem? Ao diabo. Ela não consegue ter o discernimento que quem também permite o mal é Deus. É Deus que permite o mal na nossa vida, abençoado. É Deus que permite algo de ruim acontecer na sua vida para que você venha reconhecer a Deus, para que você venha orar mais, para que você venha semear. Tem pessoas que não colhem porque não semeiam. Aí culpam a quem? A Deus? Tem pessoas que a vida, ao invés de caminhar para frente, a vida está caminhando para trás. Crente caranguejo abençoado. Ele não caminha para frente, assim, olha, igual eu estou caminhando. Ele caminha para trás. Por que caminham para trás, abençoado? Primeiro, porque são crianças. Segundo, andam por vista, não andam por fé. Terceiro, não cumpre a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está dizendo que você tem que fazer, faça e não discuta com o Criador. Faça, abençoado, creia em Deus. Se lance nos braços de Deus. O Senhor está falando para você nesta noite que você tem que semear, semeia. O Senhor está dizendo que você tem que orar, ore. O Senhor está dizendo que você tem que confessar, confesse. Não seja uma criança que fica dependendo da ajuda do seu pastor. Seja um adulto abençoado, ore. Pratique a palavra do Senhor. Como está escrito, não sejais somente ouvintes, mas seja praticante do que está escrito. Aí haverá anjos em seu favor. Amém? Adultos, nós temos esse pleno discernimento. Amém? Agora as crianças não têm esse discernimento. Aqui em Filipenses 1, versículo 27. Às vezes, você pode estar pensando assim, pastor, eu cheguei num pleno conhecimento aí da graça, glória a Deus, mas estou sendo perseguido pelo meu ex-pastor. Estou sendo perseguido pela minha família. Estou sendo perseguido pelos meus irmãos da outra igreja. Porque eles, abençoados, são ainda crianças. Né, Reinaldo? Porque eles são crianças. Não têm o discernimento ainda, não têm o conhecimento ainda. Mas Paulo vai falar um pouquinho aqui, para ver se você consegue ter um pouquinho de discernimento. Amém? Paulo disse aqui em Filipenses 1, versículo 27. O que é mais importante? Paulo dizendo, Filipenses, está me ouvindo aí, abençoados? Filipenses 1, versículo 27. O que é mais importante? Deveis portai-vos dignamente, conforme o evangelho da graça, ou seja, de Cristo. Então, quer vá ou vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes. Olha o que Paulo está falando a respeito dos adultos. Posso ouvir um amém, adultos? Paulo está dizendo, olha, o que é mais importante para você, crente adulto? Ele disse, deveis portai-vos dignamente, conforme o evangelho da graça. Você, adulto, deve se comportar, deve ser digno do evangelho da graça. Aí ele disse, então, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes.
em um mesmo espírito. Isso falando a respeito dos crentes adultos. Nada abala um crente adulto. Amém, abençoado? Nenhuma situação, Cido. Nada pode te abalar, Cido. Morreu um filho, voltou para Deus, glória a Deus, o Senhor deu, o Senhor levou. Está faltando dinheiro? Amanhã Deus proverá o melhor. Está com uma dorzinha aqui? Coloca a mão sobre essa dor, ora, creia por fé e amanhã está tudo bem. Não anda por vista, anda por fé. O crente adulto, ele é um crente forte. Ele é o crente como o monte de Sião, abençoado, que ele não se abala. Amém, adultos? Então, Paulo está falando aqui, olha, que os crentes adultos, eles estão firmes em um mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Qual que é o evangelho? A graça. Amém? Sem ser desintimidados pelos adversários. Os adultos não são intimidados pelos adversários, pelas crianças, pelos Moisés, por aqueles que ainda pregam a lei de Moisés, por pastores da lei. Nós, os crentes adultos, não podemos ser intimidados. Posso ouvir um amém, adultos? A última palavra tem que ser a sua, abençoado. A última palavra tem que ser a sua, crente adulto. Você diz para esse crente que às vezes te afronta, está escrito e eu creio. Está escrito, por isso eu confesso. Está escrito, por isso eu tomo posse. Está escrito, por isso eu vivo conforme está escrito. Porque eu não ando mais por vista, eu ando pela fé no que está escrito para mim. Amém, ovelhas? Então Paulo disse, sem ser desintimidados pelos adversários. Isto para eles, na verdade, é sinal de destruição. Para quem? Para os adversários. Mas para vós, de salvação. Quem tem um pleno entendimento aqui, levanta a mão. Amém? Então você é um adulto. Então nada pode te intimidar. Nada pode, abençoado. Então Paulo disse que esse é um sinal de destruição para os adversários. Para os adversários. Mas para nós, ou para vós, que são os filhos da salvação, que são os crentes maduros, os crentes adultos, é um sinal abençoado da parte de Deus. Amém? Da parte de Deus. Que nós já estamos, já nos tornamos crentes adultos. Você não é levado por nenhum vento de doutrina. Amém, ovelha? E para nós terminarmos aqui, ele disse, pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer em Cristo, que é nele, como também o padecer por ele. Se Jesus padeceu por nós, nós também padecemos por ele. Amém, abençoado? Nós também somos perseguidos. Isso é natural, ovelha. Isso é normal. Para um crente adulto, ele já tem esse entendimento. Ele já consegue discernir que esses adversários crianças, esses adversários que vêm da lei, que vêm te afrontar, que vêm falar para você que não é bem assim, esses são crianças. Eles ainda estão se alimentando de leite. Eles não são adultos. Eles são crianças. Eles ainda precisam de chupeta para dormir. Eles ainda precisam de mamadeira para dormir. Eles ainda precisam orar o Pai Nosso para dormir. Porque eles têm medo do bicho papão. Entenderam? Eles têm medo da condenação. A mente não está ainda 100% liberta. A mente ainda tem medo de um suposto diabo que não mais existe. Mas a mente dele ainda pensa que existe. Amém? E para nós terminarmos, eu vou terminar com um texto maravilhoso para você que é adulto, Romanos 8. Eu não poderia deixar de terminar essa ministração falando com você adulto. Amém, ovelhas? Falando com você que está me ouvindo agora aí, que é um crente adulto, que já está alistado para estar junto com os demais soldados de Cristo, pronto para a guerra, pronto para a batalha,
pronto para estar levando a graça de Deus em Cristo aos seus irmãos, seja da lei, seja adultos, sejam crianças ainda em graça, porque há muitos crianças em graças. Então nós estamos prontos para ajudar essas crianças deficientes, se assim eu posso usar esse termo, se você não me levar a mal, abençoado. Amém? Não estou relatando deficiência carne. Alguns que têm alguma deficiência que manca, alguns que são deficientes mentais, alguns que têm a deficiência na carne. Eu estou dizendo deficiência no entendimento. Amém? Porque de repente, abençoado, você que está me ouvindo aí, você tem alguma deficiência no seu corpo. Eu não estou falando a respeito disso. Amém, ovelha? De repente você sofreu um acidente e ficou com uma perna manca. De repente você teve um acidente e está faltando algum dedo. Então você se torna um deficiente. Tem um problema na coluna, se torna um deficiente. Eu não estou falando a respeito dessa deficiência. Como nós estamos lidando às vezes com algumas crianças, Nair, a gente tem que ensinar para a criança não pensar mal da minha pessoa. A pastora está falando mal de mim? Não, abençoado. Eu estou falando das crianças deficientes que ainda não têm o pleno conhecimento da palavra de Deus, da graça de Deus em Cristo. Romanos 8, para nós terminarmos essa ministração e vocês irem para as suas casas. Você que está me ouvindo aí, fechar essa ministração com chaves de ouro, sabendo e confessando e declarando que você é um crente adulto. Amém, ovelha? Diga, eu sou um crente adulto. Confessa aí, você que está me ouvindo agora. Amém? Diga, eu sou um crente adulto, pastora. Eu não sou mais uma criança. Eu consigo discernir bem o bem e o mal. Eu consigo discernir bem a palavra da graça. Eu consigo ter entendimento. Eu consigo, pastora, saber entrar em uma situação e sair dessa situação. Crente adulto sabe fazer isso, abençoado. O crente criança, ele entra na igreja de um jeito e sai totalmente bagunçado. E são crentes crianças, infelizmente. Porque o crente adulto, ele tem a sua faculdade exercitada. A sua faculdade, a sua mente, ela é exercitada para ter um pleno conhecimento em chegar, em conversar, em falar. Não fazer como muitos fazem com alguns crentes criança, abençoado. Seja adulto, ovelha. Amém? Seja adulto. Isso é melhor para você mesmo. Te faz bem ter o pleno conhecimento e ter o pleno entendimento. Para terminarmos, então, Romanos 8, versículo 35, nós vamos terminar no 39. Olha aqui, vamos orar por vocês. Romanos 8, versículo 35, o crente adulto, ele consegue, irmão Cido, perceber e ter o discernimento em todas as áreas da sua vida. Em tudo ele consegue dar glória a Deus. Em tudo ele consegue tirar um sorriso e dizer, Senhor, graças te dou, Pai. Ainda que eu não entendo, Senhor, mas eu creio e recebo pela fé, Senhor, que todas as coisas colaboram para o meu bem, Senhor. Ah, Deus, como eu te louvo, Senhor, como eu te agradeço, como eu sou grato ao Senhor pela graça revelada em mim. O crente adulto. O criança, ele vai chorar, né, abençoado? E terminando aqui, então, Romanos 8, crente adulto, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Para você, crente adulto, que já tem esse entendimento. Está escrito aqui, olha, a tribulação? Não. A angústia? Não. A perseguição, como eu disse, também não. Isso não vai te separar. Muito pelo contrário, você tem que ficar mais firme com Cristo. Amém? Você não pode retroceder. Você não pode parar, abençoado. Se te vier, que eu recebo que não, mas pode acontecer. Se te vier, abençoado, uma tribulação, uma angústia, uma perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada, nada pode separar um adulto de Cristo. E o adulto, ele tem esse conhecimento, ele tem esse entendimento, que nada vai separar ele de Cristo. Agora, a criança, ele chora. A criança, ele tem medo
de perder a salvação. A criança tem medo da perseguição. A criança tem medo da tribulação. A criança tem medo de que alguma coisa pode separar ele de Cristo. Mas Paulo está dizendo que nada pode te separar de Cristo, adulto, nada. E os crentes adultos conseguem entender o que Paulo fala. Porque Paulo é um crente adulto, é um mestre na palavra. E nós também somos adultos. Por isso que nós entendemos a Paulo. Aí ele disse assim, olha, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo. Vamos confessar essa palavra, ovelha? Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Essa palavra é uma palavra dos crentes adultos, que tem uma maturidade, que tem um discernimento, que tem um conhecimento. Ele vai dizer, nada pode me separar de Deus. Ele já tem esse perfeito entendimento selado dentro dele, está dentro dele. Ele fala, olha, Senhor, pode mandar a chuva, pode mandar, Senhor, a tempestade, a tribulação. Pode, Senhor, mandar aqueles que me perseguem. Pode me mandar, Senhor, uma doença, um mal, que eu vou dizer que nem isso vai me separar do Senhor. Amém, abençoado? É aí que você vai ficar mais firme com o Senhor. Porque Jó perdeu tudo. Olha, abençoado, se você tivesse um pouquinho só do entendimento de Jó, você não iria blasfemar de nada da sua vida. Porque até hoje, duas coisas. Nós não perdemos ainda tudo. Posso ouvir um amém? E nós ainda não resistimos ainda até o sangue. Como Jesus resistiu. Aí eu te pergunto, por que reclamas tu? Por que você reclama, abençoado? Por que você murmura, abençoado? Por que você se levanta contra o Altíssimo? Por que? Me diz. Você tem medo do quê, abençoado? Seja um crente firme e constante. Deixe das coisas de criança. Prossiga, abençoado. Para que você chegue lá na frente a dizer, nada vai me separar do amor de Deus. Eu não perco minha salvação. Eu sou um crente adulto, estou apto para ser chamado de mestre na palavra. Como Paulo disse, com o decorrer do tempo, você é abençoado, você é abençoada. Já era para ser mestre na palavra, já era para estar ensinando os seus familiares, os seus amigos, no serviço, no trabalho, onde você estiver. Mas não, ainda tem crentes imaturos, ainda tem crente criança, ainda tem crente que tem medo de perder a salvação, tem crente que tem medo do bicho-papão, tem crente que tem medo do diabo. O diabo não existe. Quer saber de uma coisa, abençoado, você que está me ouvindo? Uma revelação que o apóstolo Marcos já disse aqui na igreja? O diabo só existe na mente de quem não conhece a graça de Deus. Falei. Se você tem medo do diabo, abençoado, é porque você não conhece ainda 100% as cartas de Paulo. Você não conhece ainda as cartas lá de Hebreus que Paulo cita, que o diabo foi aniquilado. Não existe mais diabo, abençoado. Existe carnes ruins. Existe pessoas que são ruins na carne. Não é no espírito, é na carne. Então, para nós terminarmos, abençoado. Olha, glória a Deus pela sua vida. Eu digo para você, ovelha, nós, os pastores, precisamos de crentes adultos. Se você ainda é criança, não vou desconsiderar você. Eu só vou pedir para você crescer na graça e no conhecimento. Só vou pedir para você correr, para você nos alcançar, para você
ler a Bíblia, para você comer a palavra de Deus, para você comer os entendimentos do apóstolo Paulo, para você comer a palavra da graça. Leia a Bíblia, de Romanos a Hebreus, cresça, abençoado. Deixa das coisas de criança, se torne um crente adulto, porque todos os pastores, todos os apóstolos, todos os homens de Deus, profetas, pastores, apóstolos, eles precisam de crentes adultos para juntos levarmos a graça de Deus. Por quê? Porque, abençoado, se você está na igreja e é um crente criança, você precisa se tornar um crente adulto, para que você não venha ser pedra de tropeço na obra do Senhor. Por quê? Eu planto uma semente, aí vem aquela criança, Nair, e tira a semente. Como assim, pastor, ela tira a semente? Levando aquele adulto ou aquela outra criança que já está crescendo com palavras de dúvidas, mostrando para ela a lei de Moisés, querendo colocar dúvida. Isso daí é inimigo, abençoado. Isso aí só pode ser inimigo da fé, fortalezas que vêm na sua mente. Mas com a confissão da palavra, a gente destrói essas fortalezas. Amém? Vamos ficar de pé e vamos terminar essa ministração? Porque todas as coisas colaboram para o nosso bem. O crente adulto, ele faz essa confissão. Amém? Então diga pela fé, o crente adulto, ele tem discernimento que todas as coisas colaboram para o seu bem. Amém? Seja tribulação, seja fome, seja nudez, seja qual mal for, seja qualquer coisa, abençoado. Ele tem discernimento que todas as coisas colaboram para o seu bem. Ainda que no momento exato do que está acontecendo, no momento que aconteça algo ruim, ele pode até falar, poxa, Senhor, poderia não ser assim. Mas depois, o Senhor lhe dá um entendimento e ele consegue discernir que aquilo colaborou para o bem dele. Amém? Feche os seus olhos aí. Senhor, graças te dou, meu Pai. Eu te louvo e te agradeço por todas as ovelhas que estão me ouvindo neste momento. Que elas deixem de ser crianças, Pai, de se alimentarem com leite para se tornarem crentes adultos. Senhor, se alimentando de alimento sólido, Pai. Comendo, Senhor, essa feijoada espiritual. Comendo, Senhor, e desfrutando das coisas boas que o Senhor tem para nós, reinando em vida, prosseguindo para a perfeição, Senhor, deixando as coisas de criança, não olhando mais para trás, Senhor, e olhando sim para o autor e consumador da nossa fé, olhando para Cristo, olhando para o Senhor, que já fez todas as coisas por nós, deixando, Senhor, claro, Senhor, que todas as coisas colaboram para o seu bem, abençoado. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela vida de você que está aqui nesta noite, você que está me ouvindo, anjos em seu favor, anjos ministrem na sua mente adulta, anjos ministrem discernimento, conhecimento, sabedoria sobre ti, abençoado. Deixe de ser criança e se torne um adulto em fé, um adulto em graça, um adulto que não anda mais por vista, e sim por fé, crendo no sacrifício de Jesus na cruz. Glória a Deus pela sua vida. Um abraço a todos os pastores, um abraço a todos os bispos, um abraço a todos os homens de Deus, seja você daqui de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, seja Minas Gerais, seja da onde você estiver me ouvindo agora, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, seja da onde você estiver, glória a Deus pela sua vida. Receba um abraço da família MGA. Nós aqui de Santo André saudamos a todos vocês com graça e paz e glória a Deus pela sua vida. Até domingo às 18 horas aqui no MGA. Graça e paz a todos vocês e aplaudo ao Senhor, ovelhas. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.